Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Amém? Boa noite a você que nos assiste pela internet, ao redor do mundo, ao vivo ou culto gravado. Você é bem-vindo também a participar conosco desse momento. Pegue uma Bíblia aí, reúna a família em volta da tela do seu computador e participe com a gente também. Eu quero convidar você que aqui está a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 115, Salmo 15. Salmo 15. Nós vamos ler esse salmo responsivamente, mesmo assentado como você está. Salmo de número 15, o cidadão dos céus. Vamos ler responsivamente o texto que diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Palavra do Senhor que nos convida a permanecer na sua presença de modo íntegro, justo, de modo que glorifica o nome dele. É por isso que a gente se reúne para cultuar, para celebrar, porque quando a igreja se ajunta, o Senhor faz coisas tremendas na nossa vida, inclusive nos ensina a viver de acordo com esse procedimento. Graças a Deus por isso. Em pé, nós vamos cantar o hino 19, Rei Sublime, que aclama esse Deus que majestade e glória tem nos conduzido aos céus por meio dos seus caminhos. Vamos cantar esse hino.
sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois no pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Cantamos louvores ao teu nome nessa noite, ó Deus, na beleza da tua majestade, diante da tua santa presença, porque reconhecemos, ó Deus, que não há outro digno de todo louvor e toda glória. Só ao teu nome, ó Deus, a nossa adoração é direcionada. Só a ti, ó Deus, nós prestamos culto, porque, ó Deus, o Senhor tem nos tornado de fato cidadãos dos céus. O teu reino, que já chegou, mas ainda não plenamente, tem sido chegado a nós, ó Deus, tem mudado a nossa história, tem mudado, ó Deus, a nossa vida em todas as áreas. E isso que aqui hoje fazemos novamente é o resultado dessa transformação. Muito obrigado, ó Pai, pelo relacionamento resgatado e restaurado contigo. Muito obrigado por podermos falar diretamente ao Senhor, que é o Rei sublime em majestade e glória. Te adoramos, ó Deus, pelo livre acesso que temos à tua presença e pela liberdade que temos de cultuar-te, ó Deus, de adorar-te, de celebrar o teu nome. Ó Pai, seja servido de visitar a tua igreja nessa noite. Visita o nosso coração, edifica-nos, exorta-nos, ó Deus. Desafia o nosso coração a continuar numa postura, ó Deus, que glorifica o teu nome, que honra o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, invocamos o teu manifestar aqui no nosso meio, invocamos a tua ação santa no meio de nós, Pai. Porque quando nos reunimos no teu nome, o Senhor disse que estaria, de tal sorte que tu estás aqui. E nós sabemos disso. É por isso, e é somente por isso, que esse culto acontece, Pai. Nós oramos agradecidos em nome para a glória de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e ensinou-me a curar o quebrantado de coração.
A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para sua glória. Nós acolhemos a todos com estas palavras do profeta Isaías, do capítulo 61, que acabaram de ser cantadas pelo Vida em Voz, na certeza de que o Espírito do Senhor se manifesta também aqui em nosso meio para promover esta consolação, este conforto espiritual e tudo para a glória do Senhor. Nós queremos saudar os nossos visitantes, é um prazer muito grande sempre tê-los conosco, e queremos reconhecer se há entre nós alguém que está aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, onde você estiver, coloque-se em pé. Fica um pouquinho em pé, só para o pessoal ver, levantou a mão, é bom. Vai chegar até você uma singela lembrança e também um abraço carinhoso dos nossos irmãos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sempre é um prazer recebê-los. Obrigado pela presença. Não estranhe a nossa ornamentação um pouco diferente. Estava bem diferente até de manhã, né? Agora está um pouquinho melhor, né? Mas nós tivemos a colônia de férias das crianças durante toda esta semana e a gurizada tomou conta aqui para trabalhar a temática do meu amigo favorito. E que, como aqueles que conhecem um pouco aí dos filmes sabem, o título tem a ver com os Minions, mas o nosso amigo favorito é Jesus, né? Então eles só serviram de uma ponta de lança para nós falarmos de Jesus. E foi muito gostoso. Encerramos hoje, na verdade, pela manhã, com a apresentação dos infantes, e saímos das crianças para a juventude. Nesta semana, mais precisamente, na sexta em diante, até o domingo que vem, nós teremos a Conferência Jovem, e estamos instando com você a vir participar. Como eu disse nos cultos matinais, todos somos jovens, então todos devemos vir. Mas você, especialmente que está naquela faixa etária chamada de jovem, não pode faltar. Apenas R$10 a inscrição para atender aos compromissos imediatos, e você terá uma atividade muito gostosa desde sexta-noite. Sexta começa que horas, Reverendo? Às 20 horas, prossegue no sábado e domingo, e é muito importante a sua presença. No sábado, 9, 1h30 e 19 horas, os momentos que teremos no sábado. Eu convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18. Desculpe, não, são os cânticos agora, né? Nós estamos trocando a ordem aqui dos fatores aqui. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Depois o reverendo Davi vai fazer essa parte de Lucas aqui. Estamos no santuário de Deus, porque Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, porque prostrado a Ele, nós adoramos e servimos a esse Deus maravilhoso. Adore a Deus, adore a esse Deus que te criou, que te fez e que quer que você esteja mais próximo dele todos os dias, em todos os momentos.
Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Tudo que sou, o que tenho, tudo que desejo ter, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Seja bem-vindo, Jesus, ao nosso meio. Tua face queremos contemplar. Tudo que sou, o que tenho, e tudo que desejo ter, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Tudo que sou, que tenho, e tudo que desejo ter, como oferenda te entregar, como oferenda te entregar. Maravilhoso, porque quando nós viemos à casa de Deus e nós cantamos com um propósito, que é adorar a esse Deus maravilhoso. E essa canção que vamos continuar cantando ao Deus é para declarar isso, que Ele é o louvor mais perfeito, Ele é a verdade do nosso coração ao Deus que nos criou. Adore esse Deus maravilhoso. Esta canção é só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorador. Tu
o meu Senhor, és o meu Rei, a teus pés prostrado a Deus, eu quero te servir, como que eu sou, como Depois dessas coisas vi e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, louvor e a glória e a sabedoria e as nações de graças e honra e poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. De todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. 12 talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Podemos assentar, queridos, e vamos agora sim abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, onde leremos os versículos de 9 a 14, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu pôs-se em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pois digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
que sejamos por alguns instantes como esse publicano. Esse é o convite que a nossa liturgia nos faz nesse momento. Curvarmos a nossa fronte, abrirmos o nosso coração e reconhecemos que o Senhor precisa ser propício a nós, porque nós somos pecadores. Esse é o momento de curvarmos, confessarmos, buscarmos a face do Senhor. Faça isso por alguns instantes no seu lugar. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Como é bom saber, Deus, que Tu cuidas de cada um de nós. Que portas se abrem, portas se fecham, mas o Senhor continua ali conosco. Do mesmo jeito que, Pai, o Senhor está sempre cuidando de nós, nós estamos aqui, ó Deus, buscando a Tua presença, porque o nosso coração confia nessa verdade. Temos vivido o Teu cuidado, temos provado da Sua fidelidade, temos sido sustentados pela Sua maravilhosa graça, Senhor. Ó Deus, seja propício a nós nessa noite.
Anima aqueles que estão, ó Deus, prostrados. Fortalece aqueles que estão abatidos, ó Deus. Visita o necessitado nessa noite. Cura, ó Deus, o oprimido. Ó Deus, restaura os relacionamentos quebrados essa noite. Traz, ó Deus, o teu perdão para a nossa multidão de pecados. Passa o teu sangue sobre nós. Ó Deus amado, nós somos como aquele publicano. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa falibilidade, nossa fraqueza, nossa insuficiência, ao mesmo tempo que reconhecemos a tua grandeza, tua majestade, o teu amor, a tua bondade, Senhor. Escuta as nossas orações aqui essa noite, ó Deus, porque fazemos certos dessa verdade que acabamos de cantar. Te adoramos, Pai, te adoramos e oramos conforme o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Seguindo a liturgia, convido a igreja a abrir no livro de João, capítulo 17. Faremos a leitura do versículo 14 a 26. Preparação para o momento de ofertório que teremos em seguida. João 17, 14 a 26. Vamos fazer também uma leitura alternada. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles e eu neles esteja. Este é o momento do ofertório. Eu gostaria de convidar os nossos diáconos para fazer a oferta dos dízimos e ofertas, enquanto estaremos cantando o hino 282.
as crianças a virem à frente. Recebemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Essa mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênção do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheia de amor, de revelar o favor da compaixão de Deus e da graça santa. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar, esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Oremos. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque como igreja nós podemos estar aqui reunidos para louvar, bendizer e aprender da Tua santa palavra, Pai, com liberdade de expressão, com liberdade de locomoção, enquanto, Senhor, em muitos países ao redor do mundo isso é proibido e perigoso. Por isso, Pai, que como igreja possamos estar intercedendo para que nossos missionários lá distantes possam estar levando avante, sim, Senhor, esse Evangelho, fiados no Cordeiro, na graça do Cordeiro que nos ama e que nos redime. Te agradecemos agora por esse momento de ofertório, pelas pessoas bondosas que aqui ofertaram, né, por essa igreja amorosa que sempre oferta e sempre, Senhor, dá o sustento que o Senhor, da parte do sustento que o Senhor nos dá, podemos estar ofertando para a manutenção não só dessa igreja, mas de todo o trabalho, toda a obra que o Senhor requer de todos nós, Pai. Pedimos agora também pelo culto dos infantes, abençoa os dirigentes que vão levar essa palavra, tenham elas, Pai, a instrução na palavra própria da compreensão deles. E também aqui para conosco, Pai, que o Senhor possa nos esvaziar de todos os pensamentos, de tudo aquilo que possa estar nos incomodando, nos atrapalhando na concentração do aprendizado e da mensagem que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Alimento para nós, para que possamos, sim, Senhor, estarmos fortalecidos na Tua santa palavra. Para tanto, contamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar se movendo, sustentando, dirigindo o nosso pregador dessa noite e que ele nos traga uma palavra firme e vibrante que vem do Senhor para todos nós. No nome santo de Jesus que oramos e agradecemos, Pai. Amém. Possamos sentar. Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 a 33. Esta porção vai nortear a nossa meditação desta noite. E nós rogamos a Deus que abra o nosso coração para acolhermos a sua palavra, conforme o texto impresso na liturgia que diz assim: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Recomendação do apóstolo Tiago na sua epístola, para que nós recebamos a palavra e nós a pratiquemos. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Fala ao nosso coração, Senhor, nesta hora. Acabamos de ler a tua palavra, palavra bendita, palavra eterna, mas palavra atual, palavra que vem ao encontro da nossa necessidade, do nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a compreensão, que o teu Espírito conduza aquele que anuncia, conduza aqueles que acolhem, e todos nós sejamos edificados por intermédio da tua santa palavra. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O vento era contrário. O vento era contrário. Ainda pela hora do almoço, depois que deixamos a igreja aqui, nos dirigimos lá para o lado da nossa casa, chamou-nos a atenção, uma das principais avenidas aqui da nossa cidade, numa esquina, semáforo fechado, e dois jovens, no momento em que um vento muito forte tomou ali a nossa cidade. Quem estivesse na rua por aquele horário vai estar lembrado disso, mesmo com o dia ensolarado e tudo muito agradável, mesmo estando na estação do inverno, e eles ficavam ali na esquina fazendo alguns gestos, deixando-se tomar pelo vento, enchendo suas vestimentas, camisetas, shorts, assim, inflando um bocado, fazendo uma grande brincadeira, até bastante cômico para quem passava por ali. Não eram artistas de rua, provavelmente apenas transeuntes ou mesmo moradores do lugar, mas fizeram uma brincadeira com o vento forte que os abatia naquele momento. Agora troque esse cenário de um início de tarde ensolarado, de um domingo bastante tranquilo e sereno como eles estavam, esportivamente passeando por ali, nem estava muito frio, e tome aqueles dias bastante cinzentos da nossa cidade, como nós estamos acostumados, e as nuvens vão se tornando muito fortes, e dali a pouco os trovões começam a ribombar daqui para ali, de lá para cá, e troveja fortemente, e a chuva começa a cair densamente, e certamente ninguém fica brincando numa hora dessa, né? Não tem sombrinha, não tem guarda-chuva que nos abrigue da procela, não há lugar em que a gente possa se refugiar, e a gente não vê a hora de chegar realmente num porto seguro. A expressão vento contrário, algumas vezes aparece nas Sagradas Escrituras, até uma realidade relatada pelo apóstolo Paulo, aliás, relatado por Lucas, mas experimentado pelo apóstolo Paulo, de um lugar chamado Bons Portos. Mas um pouquinho antes a narrativa vai dizendo que os ventos eram muito contrários. Sempre se afirma como uma metáfora das situações difíceis, dos tempos árduos, das horas adversas, das adversidades pelas quais nós passamos. Não é um tempo de brincadeira, não é um tempo de folguedo, não é uma hora para nós estarmos descontraídos. Sempre sugere à nossa mente aqueles momentos das maiores adversidades. A passagem que nós acabamos de ler e estamos meditando encontra-se ajustada entre outras duas narrativas que uma segue a outra, mas que curiosamente
forma um legado muito importante para nós compreendermos o que Jesus tinha em mente aqui. A narrativa anterior, intitulada A Primeira Multiplicação de Pães e Peixes, nos dá conta de que Jesus havia passado um dia todo expondo as Escrituras, falando do reino de Deus, anunciando o amor de Deus para uma imensa multidão. E no final do dia, os discípulos disseram: Jesus, é melhor liberar essa turma, porque nós não trouxemos comida. Vai entardecer, eles já devem estar com fome. Nós não estamos aqui no século XXI, né? Já estou antecipando o turno do tempo, que tem luz elétrica, que dá para ir para o culto à noite, né? Não precisa só vir no culto da manhã. Então, libera. E o Senhor Jesus deixou o grande desafio, que era o de que os discípulos mesmos dessem de comer. A tarefa extremamente arrojada foi encarada por eles como impossível, mas depois nós conhecemos a história. O Senhor realizou a sua obra miraculosa e todos foram alimentados. Note bem, quem estava vivenciando todo aquele cenário era uma imensa multidão. Gente demais, muita gente. O episódio que segue ao que nós lemos nos dá conta que finalmente eles chegaram do outro lago, do outro lado do lago de Genezaré, a um lugar mesmo chamado Genezaré. E ali, rapidamente, a informação correu que Jesus já estava lá. E aí muita gente correu para lá. Muita gente rapidamente foi ter com Jesus para que fossem curados das suas enfermidades. Estamos aqui diante daquele cenário de pessoas que não dispunham de saúde pública, que precisavam ficar à mercê de cuidados miraculosos, e quando viram Jesus, alguém que tinha esse poder, eles não tinham dúvida de onde eles podiam sair, e saíam para serem curados. No primeiro episódio, uma grande multidão. No segundo episódio, uma multidão não muito menor que ia atrás de Jesus. Mas, no centro, no lugar que estamos exatamente agora estacionados, não havia multidão. Havia apenas os discípulos. Não havia ninguém para fazer uma anotação jornalística ali e difundir pelas mídias sociais ou as mídias tradicionais, para que todo mundo tomasse conhecimento do evento que estava tendo lugar. Era apenas os discípulos, apenas os seguidores do Mestre. Isto por si só chama a nossa atenção para o que estava na mente do Senhor Jesus. Ele que havia multiplicado pães para uma multidão ser servida e também testemunhar. Ele que curava na sequência muitas pessoas e que certamente iriam difundir aquilo. Não necessariamente no primeiro e no segundo caso, pessoas que temiam a Deus, queriam ser seguidores de Cristo, queriam compor o grupo dos primeiros cristãos, assim, cognominados. Não. Agora estavam os efetivamente seguidores de Cristo vivendo este momento. O que nos chama a atenção, diante da realidade que eles vivenciaram aqui, como nós lemos, de passarem por um momento extremamente adverso, que esta é uma realidade que nós, que tememos ao Senhor, que seguimos a Cristo, que somos por extensão seus discípulos, também passamos por adversidades. Não olvidemos disso. Não imaginemos que estas são realidades das quais nós estamos imunizados. Tomamos uma vacina, não vamos passar por isso, afinal de contas, somos tão amigos do Senhor Jesus, Ele nos chama para estar com Ele, agora os nossos problemas terminaram. Ao contrário. Aliás, se tomarmos toda a atenção, o primeiro tema que se coloca aqui a partir do verso 22, como lemos, é que o Senhor Jesus os compeliu àquele episódio. Como quem diz, vocês precisam, vai ser importante. Não olvidem do significado das horas adversas, dos tempos difíceis, das adversidades. Gostaria de
extrair algumas lições, tendo em mente este cenário para a nossa instrução nesta noite. A primeira delas, estejamos muito certos. As adversidades existem mesmo e precisam ser enfrentadas. Nós não podemos dar de ombros para elas. Nós não podemos fazer de contas de que é uma impressão de que elas não são tão adversas como parece, de que as coisas não estão tão complicadas. Não, elas são reais, elas existem e precisam ser encaradas. Elas existem como não existem fantasmas. É muito curioso esse relato aqui, de que os discípulos naquela tormenta toda, naquela angústia em que se achavam, e de repente vem vindo à sua direção um vulto, sem qualquer luminosidade que pudesse identificá-los, era o Senhor Jesus andando por sobre as águas, e a primeira coisa que eles disseram em alta voz: é um fantasma! Fantasma não existe, mas a adversidade existe. Você está achando que as situações difíceis que você está vivendo, os problemas que você está enfrentando, é uma enfermidade aqui, é uma crise ali, é o problema agora que nos atinge também da situação do país, é uma coisa do outro mundo, né? É um negócio de ghost, é um negócio fantasmagórico. Não é. Essas realidades não têm nada a ver conosco, que temos o nosso pé bem firmado na terra, que nos deslocamos de um lugar para o outro, que temos que estar ao par de tudo que está acontecendo ao redor, que não podemos voltar as costas a isto, precisamos enfrentar. E por isso eu volto ao que disse agora há pouco: o Senhor Jesus os compeliu. O Senhor Jesus diz: vão. O Senhor Jesus, de certa forma, está dizendo: vocês precisam enfrentar. É momento de assim fazê-lo. Era o fim daquele dia e eles estavam provavelmente muito empolgados com poderem participar de um milagre inigualável da multiplicação de pães e peixes, que colocou em xeque todas as convicções que eles tinham a respeito de qualquer noção matemática, econômica que eles tinham. Como é que 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão? No sobrenatural de Deus é possível. Então eles estavam assim, embevecidos. E o Senhor Jesus diz assim: eu vou ficar despedindo a multidão e vocês vão. Vocês têm que enfrentar um tempo difícil, vocês vão precisar conhecer algumas realidades que não são muito agradáveis, mas que certamente serão importantes para a vida de vocês. E nós nos colocamos aqui neste cenário, na companhia dos discípulos, que altas horas da noite, já madrugada afora, não sabiam direito o que fazer. A distância que eles tinham que percorrer, com certeza, em tempo de calmaria, não chegaria mais do que hora ou um pouquinho mais de hora para chegar do outro lado. O texto bíblico nos diz que já era a 4ª vigília, portanto, mais das 3 da manhã. Mais de 9 horas eles estavam no rodopio, eles estavam no redemoinho, estavam girando em torno do mesmo lugar, eles não saíam do lugar. Com certeza, uma angústia muito grande, como muitas vezes nós nos achamos. Há quanto tempo nós estamos vivendo esta agrura, este coração doído, magoado, sofrido, esta enfermidade que resiste em nós, tratamento disso, tratamento daquilo, aplicação daquilo outro. Mas talvez porque nós estamos fazendo de conta que não é uma realidade de verdade. Estamos tentando desviar, estamos tentando criar variantes, e o Senhor quer que nós enfrentemos, que nós compreendamos a realidade, que nós não cerremos os nossos olhos, que nós não tampemos os nossos ouvidos para não ouvir. Como a gente faz isso, né? Especialmente quando Deus manda um servo dele, uma serva, um profeta,
que vem ao nosso coração trazendo a instrução da palavra de Deus, e diz, não, isso não é comigo, isso não tem nada a ver comigo, né? A gente faz de conta que não é conosco, damos de ombro, porque não queremos enfrentar. Adversidades existem e precisam ser enfrentadas, e precisam ser encaradas realmente, e precisam ser de alguma forma trabalhadas. Precisamos batalhar contra elas, precisamos sair do rodopio, precisamos chegar ao porto seguro. Mas isto só vai se dar se nós assumirmos a realidade da sua existência. Ato contínuo. Eu quero trazer uma lição adicional. Porque se adversidades existem e não podem deixar de ser enfrentadas, são elas que confrontam a nossa fé. Fé que precisa ser aumentada. Fé que precisa ser incrementada. Quanto à fé ser aumentada, isto deve trazer ao nosso coração o sentimento da humildade, da simplicidade, da singeleza, para compreendermos que por mais crentes que sejamos, ainda podemos ser muito mais crentes. Ainda precisamos crescer nesta fé. E isto fica evidenciado da experiência de Pedro. Aliás, dele se diz, no verso 31, homem de pequena fé. Ora, se Pedro era um homem de pequena fé, eu não sei qual é o tamanho da minha fé. Este é um homem que deixou tudo. Deixou sua profissão, seu projeto empresarial, deixou família, deixou objetivos materiais, mesmo que vivendo dentro de certas limitações que a sua época permitia, mas era um homem decidido. E quando a gente avança pelos evangelhos afora para ver as experiências vividas por este homem, mercê da sua negação de Jesus na antevéspera da sua crucificação, este homem está à enésima potência elevado à fé que qualquer um de nós tem. Se a dele era pequena, a nossa é pequeníssima. O que nos leva não a desistir, não encararmos isso como uma oportunidade para crescer, ao contrário, crescermos na fé. E foi esta experiência vivida pelos discípulos. Jesus os compeliu, felizes que se achavam por aquele fim de tarde impressionante, inigualável. Jesus fica, eles vão, e o verso 24 diz que o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Esses discípulos ouviram Jesus pregar inúmeras vezes. A pregação de Jesus era singela. Era uma pregação que capturava o coração. O tom de voz, o olhar de Jesus, a maneira de abordar os assuntos, fazia com que aqueles seus ouvintes, e eles então como ouvintes continuados, só tinham uma coisa a fazer: isto é verdade, isto é verdade, isto é verdade. Mas é preciso que o nosso assentimento à palavra de Jesus, a nossa concordância com o que Jesus diz, seja conferido com a prática da nossa vida. Sede, pois, ouvintes e praticantes da palavra. E são as adversidades que checam a nossa fé, que fazem o checklist da nossa fé, que nos colocam exatamente na condição de poder conferir as Escrituras Sagradas com o nosso viver, ou melhor, o nosso viver com as Escrituras Sagradas. Esta era a santa oportunidade. Esta era a bendita ocasião para que os discípulos pudessem atestar que eram crentes de verdade. E aí, eles naquele momento tão angustiante, recebem a visita carinhosa de Jesus, repentinamente, do nada. Fica este episódio aí aterrador de um vulto que vem por sobre as águas, mas o Senhor Jesus diz: não temas, sou eu, estou contigo. E isto empolgou Pedro.
Ele diz: deve ser mesmo, a voz é dele. Agora, eu sou um homem arrojado. Eu sou um homem que já tomei a frente em tudo aqui. Então, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus não teve dúvida. O Senhor Jesus disse assim: então sai daí e vem. E o Pedro disse: é para já. E colocou o primeiro pé para fora da água, e botou o segundo, e pôs o terceiro, e pôs o quarto. Isso é por minha conta, viu? Não sei quantos passos ele pôs, você põe quantos você quiser. Mas o que diz o texto é que a certa altura ele diz: tem um negócio errado aqui. Não é normal isso. Tem uma tal de lei da gravidade que empurra a gente para baixo. E eu aqui em pé, eu tinha que estar submergindo. E ele reparou na força do vento, diz o texto, e começou a submergir. Quantas vezes, nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, nós ouvimos a doce voz do Senhor Jesus dizendo: estou contigo, não temas. E nós então nos empolgamos e dizemos: sim, Senhor, nós cremos em Ti, mas passamos a olhar para as circunstâncias. Começamos a medir a crise nacional e internacional. Começamos a ver o nosso quadro orçamentário. Começamos a dar atenção aos diagnósticos que vêm a nós, dos exames feitos, das observações clínicas. Passamos a ouvir a opinião alheia a nosso respeito. Começamos a observar como é que estão nos enxergando, né? Fulano está olhando meio torto para mim. E no meio de tudo isso, ao invés de nos dirigirmos para Jesus, dizendo: pode vir andando por sobre as águas, a gente começa a ver os ventos contrários. A gente começa a observar as adversidades e não o Senhor Jesus. As adversidades são para serem enfrentadas, mas olhando para Jesus. Quando nós enfrentamos as adversidades olhando para elas e não para Jesus, nós tendemos a submergir, a naufragar, a ficar e afogando-nos. E aí, nesta hora, só nos resta o mesmo expediente petrino. O que Pedro fez nessa altura? Só teve tempo de dizer duas palavras: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E nesta hora, o que fez o Senhor? Fez um discurso, fez uma avaliação da fé que Pedro estava ali revelando, fez um balanço da caminhada discipular de Pedro. Não. O Senhor estendeu prontamente o braço e o tomou, mas não deixou de dizer: homem de pequena fé, não duvide do poder de Deus. Não duvide do amor de Deus. Não duvide da graça de Deus. As adversidades têm esta faculdade de nos tentar a ponto de desconfiarmos de Deus, do ser de Deus, da existência de Deus, quanto mais do amor de Deus. Mas são justamente as adversidades que, ao confrontar a nossa teologia, a nossa doutrina, revelam que nós precisamos crescer na fé, que nós precisamos confiar mais no Senhor, que nós precisamos entregar completamente o nosso coração ao seu cuidado, a não desconfiarmos jamais do Senhor. As adversidades existem e precisam ser enfrentadas. Elas mesmas, vêm para confrontar-nos, para colocar-nos diante do espelho das nossas próprias crenças, para que nós não fiquemos dizendo que somos crentes porque pães se multiplicam, peixes também, enfermos são curados, então nós somos crentes. Não, pães não se multiplicam, peixes também não acabam aparecendo nada, as enfermidades continuam, mas nós continuamos crentes. Estamos no meio do torvelinho, estamos rodopiando no meio da lagoa, estamos prestes a sucumbir, mas, Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos em Ti,
Nós confiamos a Ti. Que mesmo que a nossa vida seja varrida da presente condição, mesmo que nós venhamos a perecer na presente jornada, o Senhor nos tem reservado uma mansão celestial e nós confiamos em Ti. E se o Senhor tem uma missão ainda para nós, neste tempo presente, o Senhor vai acalmar as águas, o Senhor vai tranquilizar os corações, o Senhor vai fazer os ventos pararem da sua turbulência. Adversidades existem e precisam ser enfrentadas. Elas confrontam a nossa fé, que precisa ser incrementada. Mas, por fim, a última lição: nas adversidades nós sabemos que não estamos sozinhos, que não estamos à deriva, que não estamos por conta de nós mesmos. É bastante curiosa a construção desta narrativa. Ela também aparece no evangelista Marcos, que é o primeiro dos evangelhos, e também no evangelista João. E tudo aqui indica o Senhor Jesus aparentemente querendo deixar os discípulos sozinhos, deixá-los por conta. Jesus compeliu os discípulos a embarcar, passar adiante para o outro lado, e ele ficou só, diz o versículo 23. Jesus ficar só faz a menor diferença, né? Aliás, tem um adesivo que diz mais ou menos isso, aí você deve ter visto em algum carro, né? Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada, né? Então a questão não é que Jesus estava só, é que os discípulos estavam sós. Esta é a grande questão. E de fato eles foram sozinhos, enfrentaram toda esta situação. Jesus vem então ao encontro deles, mesmo que eles não estivessem entendendo, Jesus os acalma. Pedro tem este momento muito particular, mas que todos testemunharam. Jesus lhe dá esta palavra dizendo: você precisa crescer, sua fé precisa ser aprimorada. E o verso 22 diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Nós aprendemos desde a escola dominical da classe Cordeirinhos de Jesus que com Cristo no barco vai tudo bem, tudo bem. Com Cristo no barco vai tudo bem. Na verdade, o Senhor Jesus não os havia deixado a sós. A narrativa de Marcos diz, com um pequeno detalhe, que o Senhor Jesus, estando ainda em terra, vendo-os em dificuldade. Eles não estavam fora do alcance da visão de Jesus, não a visão física. A distância não permitiria que olhos humanos pudessem vislumbrar aqueles que estavam lá, ainda mais com a dificuldade do tempo. Mas os olhos de Deus, que são espirituais, esse antropomorfismo que nos aponta um Deus que sempre nos vê, nos enxerga, eles estão sobre nós. Nestas horas difíceis, nesses tempos angustiosos, é um problema de enfermidade, é um problema de ordem material, é um relacionamento truncado, a casa não vai bem, nós imaginamos estamos sozinhos, não estamos. O Senhor nos compele a enfrentar a hora difícil. O Senhor permite que isso confronte a nossa fé, mas Ele não nos deixa. O primeiro cântico entoado nesta noite, como prelúdio ainda do nosso culto, foi muito sugestivo. A gente não combina as coisas, mas o Espírito Santo combina, né? E o refrão dizia: você se esquece de mim, mas eu não esqueço de você. E no final faz o apelo: não se esqueça de mim, porque eu não esqueço de você. Esta é uma realidade que nós precisamos sempre nos apegar. As adversidades têm o condão, a faculdade de impingir sobre nós a ideia de que Deus olvidou-nos. Estamos esquecidíssimos de Deus. Deus não quer nada conosco. Mas o Senhor tem os seus olhos postos sobre nós. Não eram os discípulos que estavam
ali solitários naquele barco, que o Senhor Jesus tinha os seus olhos postos sobre eles. E agora, com a sua presença física, inclusive, o que acontece? Há uma cessação do vento. O vento contrário, que é metáfora de horas difíceis, tende, com a presença do Senhor Jesus, a amainar, sossegar. Como diz o hino sacro, sossegai, sossegar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Aí o Senhor Jesus diz: sossegai, sossegai. A estrofe coloca o coração humano vivendo a angústia daquele seu momento, e o coro vai dizer: eu estou no barco, eu estou no barco, eu estou no controle de todas as coisas. Nas adversidades estejamos certos, o Senhor está conosco, e o Senhor assume a nau, e o Senhor assume a dianteira, e o Senhor assume o comando, de tal maneira que ao final e ao cabo das coisas nós vamos fazer como aqueles discípulos. E aqui não havia multidão para testemunhar, e aqui não era uma coisa para se tornar quase que um recurso de marketing no objetivo do evangelho ser mais conhecido. É coisa mesmo dos que temem ao Senhor poder dizer: verdadeiramente é o Filho de Deus, verdadeiramente é Deus de Deus, verdadeiramente Deus está conosco. E assim seja sobre a vida de todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, vamos entoar o hino 303, este hino que nos convoca a levar esta mensagem a tantos outros corações. É o pendão real que o Senhor nos colocou, e por isso estejamos prontos por Cristo a sofrer. Coloquemos-nos em pé, louvemos o Senhor. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois em tudo defendem, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, livre sempre até morrer. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua presença é verdadeira.
Nós observamos isso, Senhor, no cotidiano da nossa vida. E quando as adversidades querem nos fazer pensar que o Senhor não está conosco, mais ainda, que nós sabemos, não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, e nós haveríamos de sucumbir. Mas o Senhor é presente, Emanuel, Deus conosco. Dá-nos, ó Deus, não desviarmos-nos delas, mas enfrentá-las. Enfrentá-las na força do teu poder. Enfrentá-las para que possamos atestar, certificar a nossa confissão de fé de que és o Filho de Deus, és o nosso amado Salvador. E por isso, ó Deus, o Senhor estará sempre conosco. Nós assim colocamos o nosso coração, pedimos que nos ajude nesta semana entrante, cada desafio, cada passo, cada situação, ó Deus, que tivemos que encarar, estejamos firmados no Senhor Jesus. Despede-nos com a tua provisão, com a tua santa companhia, com a tua bênção. Oramos-te assim em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam agora e para todo sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apenas uma palavrinha para as inscrições da Conferência Jovem com o Vinícius. Vinícius, levanta a mão aí onde você estiver, não estou vendo você. Ah, já está lá no posto. Vamos para o nosso gostoso lanchinho aqui no Pavilhão Social. Deus abençoe, boa semana a todos.